O fim de Sabaody foi incrível e me deixou sem nenhuma pista do que aconteceria em One Piece. Depois de tanta coisa, minhas expectativas estavam altas. E esse arco, bem, vocês vão entender. Eu sou o narrador e hoje analisaremos o arco de Amazon Lily, que foi uma grande piada, no bom sentido. Esse vídeo será uma análise narrativa do mangá de One Piece, do capítulo 514 até o 524. A história começa dando as últimas considerações ao arco passado, mostrando um pouco da situação que rolou na ilha, as consequências e a percepção das pessoas sobre o combate e o estado de tudo depois da confusão. Provavelmente, o ponto mais importante está nas falas da Shaki, dizendo que uma grande onda se aproxima e que a era está começando a mudar. O tema de era ou gerações é abordado em One Piece de várias maneiras claras, mas ao mesmo tempo sutis. A primeira e mais óbvia é o início de One Piece com o Roger e a Era dos Piratas, mas também temos esse conceito aplicado diversas vezes. Por exemplo, Shanks pro Luffy, Yasop pro Usopp, Zeff pro Sanji, o médico pro Chopper, os historiadores, o Jaguar e o Aokiji pra Robin, a frase do Dragon sobre a vontade herdada, os supernovas e por aí vai. Tudo isso vai meio que indicando que alguma grande virada acontecerá. E esse tipo de preparação mais suave é bem legal e vai acumulando potencial para nos entregar acontecimentos interessantes no futuro. A partir daí, vemos como o poder do Kuma funciona. Ele joga pessoas longe e amortece a queda depois. Ao ver o desenvolvimento desse arco, que leva o Luffy a encontrar o Ace na prisão, a pergunta que o Kuma faz de onde você quer ir faz sentido, visto que ele joga nosso protagonista o mais próximo possível do local que ele precisa ir. Quando você percebe isso, essas interações ganham um temperinho extra, o que é muito bom. E bem, onde foi a minha segunda waifu, Perona? Ela não deve ter morrido, né? Afinal, ninguém morre em One Piece. Ah, e eu não falei? Depois da Robin, minha queridinha é a Perona, e quem discorda tem mau gosto. Só não sei se ele consegue sentir qual o lugar que a pessoa quer ir, ou se ele jogou onde achou mais relevante para os planos dele mesmo. E tudo que aconteceu meio que confirma o fato dele ter uma agenda própria. A partir de então, começa a preparação da grande piada que é o arco de Amazon Lily. E de certa forma, é bem genial. Luffy está meio desorientado, e depois de dar uma de maluco, come carne e uns cogumelos. E aparentemente a parede tem hack, porque ele dá de cara nela e se machuca. Apenas uma piada do Oda ou um foreshadow da mecânica desenvolvida na ilha. Coincidência? Eu acho que não. Bem, é uma piada, mas tem uma galera aí em One Piece que qualquer cabelo gera teoria, então... Enfim, um dos cogumelos acaba infectando o corpo dele e crescendo por toda parte. Daí, umas mulheres o resgatam e percebemos que essa é uma ilha de Amazonas. Quando chegamos no final do capítulo, dá pra conjecturarmos algo. O Luffy com fome, comer o cogumelo, ser salvo, ter que tirar os cogumelos com a mão e então queimar a raiz que sobrou, pra então o levar pro banho... Tudo isso foi feito para preparar a piada da menina achando um cogumelo que sobrou no meio das pernas dele, tentar tirar, mas ele esticar. Sim, o Oda preparou um capítulo inteiro para fazer uma piada de pinto, e foi incrível. Tudo foi preparado com antecedência para culminar na última página. Isso que é levar a piada a sério. Eu não vou mentir, eu ri muito. Enfim, conforme ele acorda, temos mais algumas piadas de qualidade, mas que também dão informações importantes sobre o local, como a cultura da ilha e a Rebihime ser autoritária / cruel. Também temos uma transição legal pro plot de fato, aumentando a tensão do capítulo. A interação do Luffy com a Margaret também é bacana. Temos mais informações apresentadas de maneira orgânica durante a conversa deles, menos a parte do hack, que fica completamente forçada, algo que será recorrente no arco. A cena dos dois também serve para ambos entenderem que o outro não é necessariamente mal, mas estão em circunstâncias diferentes. Isso serve tanto para o leitor, que vai ganhar um pouco de empatia pela Margaret, quanto para a personagem, que vai ganhar um pouco de empatia pelo Luffy. E essas conexões emocionais serão importantes mais pra frente.
Outro tema recorrente será o Luffy sentindo falta dos membros da tripulação, percebendo a importância deles em cada função que ele não consegue suprir. E eu também não sou nada sem vocês, então já dá o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise de One Piece. E fica tranquilo que toda semana sai vídeo novo, então você não vai se arrepender. Já a Hebihime, a boa Hancock, é a waifu de vocês. Ela mata inocentes, rouba os outros e chuta gatinhos. É isso mesmo? Que decepção, viu? De qualquer modo, a introdução dela envolve a personalidade de ser meio mimada, de querer ser uma Shichibukai sem ter as obrigações de um Shichibukai, mas isso depois acaba sendo uma preparação para a própria história dela. A ordem foi de ir para o quartel-general da Marinha, um local muito próximo da terra dos Tenryubitos, que a escravizaram e deixaram um trauma para toda a vida. É um detalhe que evolui bem durante a história e acontece de forma orgânica. Isso faz você pensar, então era por isso. Essa discussão também nos deixa a par dos assuntos do mundo, especificamente sobre a guerra e a execução do Ace. Ou seja, essa introdução tem elementos valiosos da vida da personagem, mostra claramente sua personalidade e está conectada com momentos importantes da trama. Foi tudo bem sucinto, mas eficiente. Fazer essas coisas já é difícil, mas fazer constantemente é desafiador. Em geral, o Oda sempre consegue. Cenas que envolvem diversos tipos de valores narrativos diferentes são mais importantes para a obra do que parece. Além de tudo, o Momonga demonstra como evitar o poder da boa, de modo muito Shed na verdade, perfurando a própria mão. E isso no processo também mostra sua experiência com combate e reação rápida. Um pouquinho mais pra frente, vemos a Boa quebrando a boneca de barro que as crianças da vila fizeram pra ela, desprezando porque não é bonito ou porque não combina com o quarto. Sinceramente, é um pacote de apresentação muito bom, mas vocês estão malucos de achar ela material de waifu. Bem, depois de mais uma contextualização da relação dos personagens e sociedade da ilha, temos o Luffy tentando pensar em algo, isso já é milagroso, mas no processo ele fica com dor de cabeça. Só que meio que ele acerta. De fato, você tende a encontrar pessoas importantes no topo de construções grandes, ainda mais em locais meio medievais. A queda dele termina em um ótimo cliffhanger, deixando no ar o que existe nas costas dela, ainda mais porque o Luffy diz que já viu aquilo em algum lugar. Mais um bom capítulo. Então temos algo muito bacana. Depois dela ser toda metida, ao tentar transformar o Luffy em pedra, ela falha. Luffy não sente atração por ela. Realmente muito Shed. Essa situação gera momentos de comédia bem legais, através da quebra de expectativa do leitor e dos próprios personagens. Pra mim, esse é o melhor tipo de comédia que o Oda faz, a quebra de expectativa. É algo que tá imerso na história, é muito mais elegante do que ficar caras e bocas gritando, ou ficar repetindo certas dinâmicas que, cara, sinceramente já deu. De qualquer modo, conforme o Luffy tenta alcançar o seu objetivo, ele se coloca em situações complicadas que o atrasam, fazendo esse ritmo de vai e volta em relação ao que ele quer. E isso deixa a história mais interessante de se acompanhar. Lembra daquela rápida construçãozinha emocional entre nós, a Margaret e o Luffy? Então, ela é utilizada aqui como motivador para a raiva do Luffy, e também de base para uma situação percebida como injusta pelo leitor, o que aumenta a sua vontade de ver o Luffy dar o troco para boa Hancock. A Margaret fala a verdade e tenta proteger o Luffy, o que nos faz ficar do lado dela, e suas amigas também aparecem, mostrando que são boas pessoas, coisa que até o Luffy fala. Porém, elas são transformadas em pedra e ridicularizadas pela plateia. Se tudo isso tivesse acontecido sem aquela preparação na floresta, seria uma cena fraca e sem impacto. Mas aqui, ela dá o tempero especial para que o socão do Luffy no Bakura seja visto como algo irado. Ainda mais porque temos o protagonista sendo diminuído por pessoas inferiores a ele, o que nos dá vontade de calar a boca deles, sabe? A sensação de injustiça ou impotência são diametralmente opostas a tudo que um shonen se propõe a fantasiar. Então, ao utilizarmos essas técnicas, podemos maximizar a sensação de alívio e animação ao termos a reviravolta. Mesmo sabendo que de fato o protagonista venceria todos ali, o socão é gostoso de ver.
O melhor de tudo é o Luffy 100% boladão falando que a Boa é um porre, o que gera algumas interações bem engraçadas. Então, chegamos no maior problema da luta, o Luffy usando o hack do rei. O hack em si já foi apresentado rapidamente algumas vezes, principalmente pelo Shanks falando com Barba Branca, e também tivemos a cena do Luffy olhando lá para a montaria do Duval. Porém, esse elemento não é bem trabalhado no nosso protagonista. O Oda tenta criar uma situação de tensão padrão de shonen, onde o protagonista precisa superar seus limites, mas aqui só fica bem destoante. Aquela preparação toda com a Margaret funciona até certo ponto, mas não possui impacto emocional suficiente para nós sentirmos uma emoção tão forte quanto a do Luffy. Na real, a própria emoção do Luffy em si já está bem exagerada. Afinal, ele consegue despertar isso se preocupando com pessoas estranhas, e não durante todas suas aventuras, como Enies Lobby, Sabaody e por aí vai, que tinham contextos muito mais perigosos, emocionais e envolventes. Também temos um problema parecido com o que eu mencionei no meu vídeo passado, onde o Hachi fala sobre o hack de uma forma meio desconectada da história. Aqui acontece o mesmo. Quem explica o hack pro leitor é uma personagem aleatória da arquibancada. Mas isso é um problema de verdade? Infelizmente, a sequência de cenas é muito mal preparada, não tendo aquela sensação foda que o Oda normalmente faz. Então, tudo só fica meio... tá, não sentimos a sensação de mérito do Luffy de descobrir ou liberar uma nova técnica. Curiosamente, as batidas estão corretas. Dá pra entender mecanicamente como esses capítulos foram construídos, mas falta emoção e ritmo. Se tivéssemos passado mais tempo com as Amazonas, se sentíssemos a injustiça na pele, isso já faria o momento ser muito melhor. Mas olha, acho que essa é a única grande falha do arco, e é curioso como logo depois temos uma situação muito mais legal. No fim da luta, ao perceber que as pessoas veriam a marca nas costas de uma das irmãs, Luffy fica em cima, deixando elas em uma situação muito complicada. Se atacarem ele, revelarão a marca provando que foram escravizadas. Mas se não atacarem, ele basicamente vence. Por mais que o Luffy pudesse ganhar de outras maneiras, ele acaba nem pensando nisso, já que não tem vontade de matar elas e nem de brigar, pra falar a verdade. Assim, ele acaba vencendo puramente por sua natureza boa, um contraste legal com o tema da ilha, que julgava que todos os homens possuíam uma natureza má. Acho que esse tipo de ação do personagem que faz ele ser tão querido, não é algo forçado e ao mesmo tempo é uma quebra de expectativa, tanto para nós quanto para quem está na história. A sensibilidade de entender o problema que seria as pessoas verem aquilo é muito bacana, e também faz sentido, visto que se aquela sociedade desmoronasse, seria muito difícil conseguir um barco e um navegador. De qualquer forma, essas ações mudam a visão de seus inimigos sobre ele e também validam a nossa opinião. Uma coisa que é legal é que nesse ponto não sabemos o que é a marca, então é mais um motivador de interesse e de curiosidade. E todo esse tema da natureza do homem é reforçado novamente quando a Boa manda ele escolher entre o navio e salvar as meninas. Sem pensar duas vezes, o Luffy escolhe a segunda opção, novamente deixando a Shichibukai desconcertada. Se você parar pra pensar, toda essa situação começou porque ele viu as costas da Boa. E toda essa situação foi resolvida exatamente por ele ter visto as costas dela. Esse tipo de narrativa meio que circular é muito legal, e é uma baita recompensa temática. Com certeza, essa é uma das melhores habilidades do Oda. Mas dessa vez, parece que o autor não quis apostar muito em um flashback emocionante. Por isso, o passado da Boa não é nada demais. Só tem algumas coisas interessantes, como o Fisher Tiger e um world buildingzinho. Ele também conecta vários elementos que já tinham sido apresentados na história anteriormente, então tem seu valor. Mas podemos ver que o quesito emoção não foi o foco, e sim informação. Conforme a história segue, um crime acontece. Podemos ver claramente o roteiro tirando a Margaret de cena depois que eles vão para casa da anciã. Pra mim, o Luffy terminará a história sem nenhum relacionamento, mas entre a Boa e a Margaret tem muito mais química com o Luffy. A Boa é empurrada pelo roteiro e pela piada, que ok,
é muito boa. Inclusive, vamos falar disso agora. Luffy acaba descobrindo o que está rolando com seu irmão, e a trama principal da história começa a tomar conta, substituindo o drama da ilha que acabou logo antes. E como ele consegue resolver a situação e ir para Impel Down? Bem, lembra do que eu falei sobre Amazon Lily ser uma grande piada? Durante todo o arco vemos uma boa cruel, mas que fica completamente desconcertada ao ver um homem que não se atrai por ela e ainda a xinga. Isso faz com que ela acabe pegando uma doença, a doença do amor. Resultado, ela aceita ir até o quartel-general, onde nunca botaria o pé por ser próximo da terra dos Tenryubito, e ainda leva o Luffy para encontrar seu irmão, com ele entrando no navio da marinha agarrado nas costas da Boa por debaixo da roupa. Tudo desse arco foi cirurgicamente feito para que esse momento fosse possível, para que a piada da Boa apaixonada acontecesse. A maneira que ela se porta, puxar o pinto do Luffy, ele cair no banho dela, ele xingar ela no Coliseu, descobrirem que o Luffy socou um Tenryubito alguns dias antes e que ele ainda fala que odeia esse povo. Todos esses elementos geraram as situações perfeitas para que a personagem se apaixonasse por ele. E essa mistura de situações, e apenas essa, permitiu que ele chegasse em um local considerado impossível, Impel Down, a grande prisão submarina. Mas isso fica para outro vídeo. Amazon Lily pode ter sido um arco pequeno, mas sinto que é exatamente nesses arcos que o Oda pode mostrar o que sabe. Não existe quase nada de enrolação aqui, tudo é direto ao ponto, me lembrando muito Jaya e Sabaody nesse aspecto. Claro, não é perfeito, a maneira que o hack tem destaque aqui é meio jogado, mas One Piece não tem lá o melhor histórico com a apresentação de técnicas novas. De qualquer forma, o arco acaba nos mostrando perspectivas para o futuro, Garp indo falar com Ace, Jinbei não cooperando e tudo mais. Personagens fora do núcleo principal começam a agir, e isso é sempre muito bem-vindo, porque é onde sinto que há consequências em One Piece. Mas tem algo que não consigo perdoar. A Boa chuta um cachorrinho e uma foquinha. Alienígena maldito. E aí, o que você acha de Amazon Lily? Me diz aí nos comentários. Também curte o vídeo e se inscreve no canal para me dar uma força. O início do ano é sempre horrível para youtubers, então sua ajuda é mais importante ainda. Me apoie pelo clube de membros ou pelo PicPay Assinaturas. A partir de R$5 você tem vários benefícios. QR Code na tela e todos os links estarão na descrição. Ou compre qualquer coisa pelo meu link afiliado na Amazon. Separei umas promoções de mangás para vocês. Pra quem me acompanha, sabe que eu rushei até a Zou pra participar da live do Evandro do Mangaquê comemorando 1000 episódios de One Piece. Mas eu fiz questão de deixar minhas impressões anotadas, então eu voltei para reler tudo e agora as análises continuarão com aquele gostinho de primeira reação, beleza? E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo, Gabriel Botarelli e Overhaul Engenharia de Manutenção, aos heróis Aleph Belles, Cindy Avelino, Gabriel Lourenço de Souza, Kagerui, Leonardo de Brito Correia, Masashi Anagawa, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.